Uma vez que você tem executado todos os seus quadradinhos, unido todos os seus quadradinhos no formato desejado, no tamanho desejado, agora vem a hora de nós definirmos qual o tamanho da execução que nós faremos para preencher esta abertura que você vê aqui. Porque aqui você vê lateral, parte superior e a outra lateral. Aqui, para eu poder te mostrar, eu tive que dobrar ao meio. Então veja, tá? Você está vendo a metade do tamanho. Ó, tá um sobre o outro, tá vendo? Então está dobrado ao meio. Quando eu abro tudo, fica o dobro desse tamanho. Então, pra gente poder se situar, é assim que a coisa funciona. Olha aqui, ó. Eu tenho 33 centímetros por 35 vezes 2, 70. 33 por 70. Então, 33 de largura por 70 de comprimento. Esse é o tamanho que eu vou ter que trabalhar. Agora, como eu vou unir, depois de executar essa parte, eu vou unir. Eu posso unir com a minha agulha de crochê, sem problema nenhum, mas eu também posso unir com a agulha de tapeceiro. Então, assim, se você tiver a agulha de tapeceiro, inclusive eu tô aqui já pegando a minha para mostrar para vocês. Se você tiver essa agulha, eu acho que fica mais fácil a união, bem como eu acho também que é mais rápido de você executar, mas pode ser em crochê. Então aqui é a agulha de tapeceiro que não tem ponta, né? E aí a gente pode estar costurando esta parte que nós vamos executar com essa parte que já está executada. Tudo bem? Então vamos ver como se dá os pontos que nós vamos utilizar aqui neste preenchimento. Veja só, para eu alcançar os 33 centímetros, né, que eu terei que executar aqui, eu precisei de um total de 60 correntinhas. Então, esse número, gente, vai variar de acordo com o formato escolhido por você, o tamanho que você vai executar, e também poderá variar de acordo com a tensão do seu ponto. Ponto mais frouxo, você tem pontos maiores. Ponto mais apertadinho, pontos menores. Então, assim, tudo depende de como você trabalha a sua execução, de como a sua mão trabalha o seu crochê, tá? Mas aqui eu tenho 33 centímetros com 60 correntes, ok? Bom, a primeira corrente, ela vai servir como base para o meu ponto alto que eu executo inicialmente. Como eu preciso de altura, então eu faço mais uma e duas correntes para eu ter o que seria um ponto alto. E eu vou laçar. Eu executo, então, um ponto alto como primeiro ponto da minha execução. Então, aqui você tem o nosso primeiro ponto alto. Na sequência, eu faço uma corrente. Eu laço e veja, pulando um ponto de base, no próximo ponto eu vou executar mais um ponto alto. Novamente, uma corrente, eu laço, pulo um ponto de base e no próximo eu faço ponto alto. Então, na verdade, o que nós vamos fazer aqui é intercalar os pontos altos com uma corrente. E toda vez que você faz corrente, na base você pula um ponto. Tudo bem? Vamos fazer então a nossa primeira carreira todinha desta forma. Olhem só, devido à quantidade de pontos que eu iniciei para obter os 33 centímetros que me são necessários aqui, no final eu obtive 2 pontos altos consecutivos, assim como na frente nós fizemos quando nós colocamos 3 correntes e depois fizemos o ponto alto. Então dá a ideia de 2 pontos altos consecutivos e no final eu acabei por repetir essa situação. Se no seu caso não acontecer isto, não tem problema, você continua a execução da mesma forma, porque o importante é que
este tamanho aqui todinho seja o tamanho da abertura da sua peça. Então, isto tem que ser o bastante para encaixar aqui nessa abertura. Não pode sobrar nem faltar. Esta é a questão. Por isso que nós não podemos nem ficar diminuindo, nem aumentando pontos assim, do nada. Porque precisa realmente encaixar aqui dentro, tá bom? Ok, então uma vez que você tenha feito essa carreira, você vai fazer uma corrente e você vai virar o trabalho. Você vai trabalhar um ponto baixo. Como eu tenho 2 pontos altos, eu vou trabalhar 2 vezes o meu ponto baixo. Se você tivesse só um, você faria um só. Numa boa, tá? Não tem problema nenhum. Na continuidade, você faz 1, 2 e 3 correntes. E a última corrente deverá ser presa à primeira com um ponto baixíssimo. Você tem um picô. Você vai prender este ponto picô sobre o ponto alto que vem a seguir. O ponto picô ficará exatamente sobre a corrente, o espaçamento que você deu entre os pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Para que você observe melhor, eu vou trazer essa imagem mais aproximada. E vamos fazer novamente. Então, você tem o ponto baixo aqui que você acabou de fazer. Novamente, eu faço 1, 2 e 3 pontos, 3 correntes. Prendo a última, a primeira com ponto baixíssimo, fazendo o meu picô. Vou passar a agulha pelo ponto alto a seguir e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Olha lá, outro picô foi feito no intervalo dos pontos altos. Novamente, 1, 2, 3 pontos, 3 correntes. Passo a agulha na primeira e com ponto baixíssimo eu fecho o picô. Pulo esse espaçamento porque o picô tem que ficar na corrente. E sobre o ponto alto eu faço um ponto baixo. Perceberam o que vai acontecer aqui? Independente do que você tem aqui, a execução se mantém desta forma, da mesma forma, tudo bem? Gente, vamos fazer essa carreira inteira aí, então, e nós voltamos no início da próxima. Na próxima carreira, na terceira carreira, nós precisamos trabalhar exatamente o mesmo que nós fizemos na primeira, porque a primeira é a estrutura que recebe os picôs na segunda. Então, toda carreira par é carreira de picô, toda carreira ímpar é carreira de pontos altos. Então, veja só, nós vamos fazer aqui 1, 2 e 3 correntes para virar o trabalho e vamos laçar sobre o ponto baixo que você tem lá no final, né? Você já faz aqui o seu ponto alto e novamente você volta àquela condição de ter as 3 correntes que fazem o papel de um ponto alto e o ponto alto. Então, os 2 pontos altos no início da carreira vai acontecer, tá? Você faz uma corrente e laça, e sobre o ponto baixo, entre os picôs, você vai fazer o seu ponto alto. Corrente, laça, novamente, ponto alto. Corrente, laça, novamente, ponto alto. Lembrando que ponto alto é sempre sobre o ponto baixo da carreira anterior. O ponto picô tem que ficar no espaço, ele sempre está sobre a corrente e dentro do espaço que acaba acontecendo entre o ponto alto, entre um e outro, né? Ponto alto. Então, aqui tô fazendo mais um pouquinho para você ver. Olha aqui a situação que se forma. Os nossos picôs ficam dentro deste espaço e ficam sobre ou melhor, sobre a corrente. Tá vendo a situação? Gente, todas as carreiras acontecem desta forma, no decorrer de todo o comprimento necessário. Eu aqui vou precisar de 70 centímetros trabalhados desta forma. Então, só para a gente conseguir se localizar, eu vou fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu alargar. Peraí, olha, com 3 carreiras, porque agora eu tenho 3 carreiras prontas, tá? Então, aqui são 3, não totalmente prontas, mas a terceira já está a caminho. Pra gente se situar,
Com 3 carreiras, eu obtenho 3 centímetros, ou seja, cada carreira minha é 1 centímetro. Se eu tenho 70 centímetros de execução, eu farei 70 carreiras, tá vendo? Aí assim, você aí vai encontrar números diferentes em função, como eu já expliquei, do tamanho da sua execução, porque pode ser facilmente alterada, tanto para mais quanto para menos. E também em função da tensão do seu ponto. Tudo isto são fatores que determinam um maior conjunto de pontos e de carreiras ou um menor conjunto de pontos e de carreiras. Tá joia? Minha gente, então eu vou fazer aqui. Aí assim, quando eu alcançar os meus 70 centímetros, que no caso aqui coincidiu de serem 70 carreiras, eu volto aqui e nós vamos realizar a união desta parte central, né, com essa borda. Eu vou mostrar as duas formas, tá? Eu vou mostrar para você como você faz para unir com a agulha de crochê, porque pode ser que você não tenha a de tapeceiro, né? E também vou mostrar a de tapeceiro, porque quem tiver poderá fazer uso. Tá joia? Tô indo lá e é claro que já já estou de volta.